Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluias. Coisa boa, você veio. E como a irmã orou e eles cantaram, você podia estar em tantos outros lugares, lugares ilícitos, mas você escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada de você. Amém, querido? Glória a Deus. Estamos falando sobre posicionados no reino. E eu vou continuar com isso. Aleluia. Glória a Deus. E a imagem que o Senhor me mostrou foi de um avião correndo numa pista. Até que chega um momento que ele decola. Nós vamos correr pela pista da palavra. Eu preciso que você aperte os cintos. O que é isso? Honrar a unção que está na palavra. E num determinado momento dessa tarde, nós vamos decolar. Oh, aleluia! 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 O filho de um rei nasce no reino. Atenção. O filho do rei nasce no reino. Todo aquele que confessou a Senhor Jesus como Senhor e Salvador, João capítulo 1, verso 12, diz que foi dado a ele poder para ser feito filho de Deus. Filho, reino. O mesmo João fala em 1 João 3,1 que de fato esses que confessaram a Jesus são filhos de Deus. Filho, reino. Romanos 8,17 diz que já que nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro, reino. Aleluia. Oh, meu Deus. Estamos começando a correr na pista. Aleluia. O Senhor Jesus fala uma parábola. Eu quero ler para você. Aleluia. Está escrito assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então a boa semente é o trigo. Quando a erva cresceu, produziu fruto. Apareceu também o joio. Então, vendo os servos, o dono da casa, lhe perguntaram: não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Os servos perguntam: querem que arranque o joio? Não, se você arrancar o joio, vai tirar também o trigo. Deixa crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa é a parábola. Agora veja, Jesus vai explicar essa parábola. Abre comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 37. A explicação da parábola. O que semeia boa semente é o Filho do Homem. Está falando dele. Jesus é o Filho do Homem, que semeou boa semente. Verso 38. O inimigo que semeou... Peraí, 37, 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Peraí. A boa semente são os filhos do reino. Você não entendeu, não? Você vai falar comigo. Está falando de mim. De novo. A boa semente são os filhos do reino. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Vamos lá.
O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou, verso 39, é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Essa última parte eu vou deixar para os professores de escatologia. Mas eu preciso que você veja algo aqui muito importante. Porque quando você está servindo nos diversos departamentos da igreja, que surge uma faísca entre você e um irmão ou uma irmã, com esse texto, a gente nunca mais vai dizer, deixa aí, que Jesus falou para deixar crescer o joio e o trigo juntos. Não, ele disse, o campo é o mundo. Na igreja não tem joio. A igreja pode ser que essa pessoa seja nova na fé. Pode ser que seja um crente carnal, que devido ao tempo decorrido já devia ser mestre, mas ainda precisa de leite. Mas na igreja não tem joio. Na igreja tem filhos do reino. Amém? Glória a Deus. Jesus disse, então, sobre o joio. Aleluias. Que os joios são os filhos do maligno. E ele diz que é esse maligno, que é o diabo. Em João 8,44, Jesus está tendo um embate com as pessoas e ele diz, vocês são do diabo e quer satisfazer o desejo dele, que é o seu pai. Foi Jesus que disse. Jesus falou sobre isso. Em 1 João 5,19, diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob a influência do maligno. E melhor, a minha versão diz que o mundo inteiro está sob a influência do maligno. 2 Coríntios 4,4 diz que o diabo é o Deus deste século. Então, o diabo não está amarrado e o diabo não está no inferno. Por esses textos a gente está vendo. O Senhor Jesus, em João 14, quando Judas vem traí-lo, ao longe Jesus fala, vem aí o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Ele não está falando de Judas, ele está falando do diabo. Joio, filhos do maligno. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou falar com você sobre uma embaixada. Um país envia a sua embaixada para um outro país para proteger e defender os interesses daquele país nesse país aqui. Um país envia a sua embaixada para um outro país para proteger e defender os cidadãos daquele país que estão nesse país. E o embaixador? O embaixador protege e defende os interesses do país que o enviou para esse país. Estão comigo? O embaixador protege e defende os interesses daquele país que o enviou nesse país aqui. Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Aí vai dizer que aqueles que confessaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o que está escrito aí? 5, 20. Aqui. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Só até aqui. Então, esse texto está dizendo que nós somos embaixadores em nome de Cristo. O embaixador não fala de si mesmo. O embaixador não fala o que ele acha. Qual é a sua opinião sobre isso? Não. O embaixador fala de acordo com aquele que o enviou. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então, nós falamos do que Cristo fala. Mas Jesus diz que só fala o que o Pai fala. Então, os embaixadores falam o que Cristo fala e fala o que Deus fala. Logo, os embaixadores falam a palavra.
Oh, aleluia. Os embaixadores falam a palavra. Aleluia. Aleluia. Nesse tempo, nessa dispensação, o que é uma dispensação? É um período de tempo que Deus trata com a humanidade. Por exemplo, lá no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A partir dali, aconteceram dispensações, períodos de tempo que Deus tratou com a humanidade. Nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos na dispensação da igreja. Na igreja tem embaixadores. Estão comigo? Se na igreja tem embaixadores, a igreja é uma embaixada que Deus colocou aqui na terra nesse tempo para defender e proteger os interesses dele aqui na terra. Aleluia. Oh, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Aleluia. 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 Nós estamos aqui nesse ambiente, ou em qualquer lugar do planeta Terra, envolvidos, imersos numa atmosfera de gases, oxigênio, nitrogênio e diversos outros. Mas a gente não vê. Mas é real. Eu quero falar sobre algo que também é real, que a gente não vê. Em 2 Reis, está escrito que o rei da Síria fez guerra contra Israel. E ele mandou tropas, cavalos e carros para cercar Israel. O homem de Deus, Eliseu, tinha um moço que o servia. Quando aquele moço acordou pela manhã, viu que a cidade estava cercada de tropas, cavalos e carros. E ele se desesperou e falou: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu, o homem de Deus, disse: não tema, porque muitos mais são os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu ora a Deus e diz: Senhor, abre os olhos do moço. Mas espera aí, ele não estava com os olhos abertos? Ele não tinha visto a cidade cercada? Então, o homem de Deus estava dizendo: abre os olhos espirituais, para que ele veja na dimensão do Espírito. É real. Aí diz o texto que Deus abriu os olhos do moço e ele viu que os montes estavam cercados de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, aleluia. É real. É real. Tanto é que Hebreus 1 vai dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. É real. Uma realidade espiritual é real. Aleluia. Joio, filhos do maligno. O trigo, filhos do reino na terra. Aleluia. 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 Jesus, ensinando princípios de oração, ele fala: vocês vão orar ao Pai. E aí num dado momento ele fala: seja feita a sua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Através de quem? Através dos embaixadores. Seja feita a sua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita nos céus, através da minha e da sua vida. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se cumpre na nossa vida e através da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Jesus também ensinando os princípios de oração, ele fala, vocês vão orar assim, venha o seu reino. Mas naquele momento, ele não tinha ainda se entregue à morte de cruz. Ele não tinha se feito pecado para que nos tirar do lamaçal do pecado, nos tornar justos. Ele não tinha se feito enfermo para que nós andássemos em saúde divina. Ele não tinha se feito maldito para que a gente não viva a maldição. Ele não tinha ido ao inferno para que a gente não precise ir para lá. Hoje, ele já ressuscitou e está assentado à destra de Deus e vive para interceder por nós. Então, aquela oração, venha o teu reino, foi quando ele estava aqui. Então, agora a gente pode afirmar exatamente nesse momento que o reino já veio. Oh, aleluia! 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 Estamos correndo na pista. Aleluia! 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 Jesus está respondendo a Pilatos, que a primeira coisa que Jesus diz para ele é: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Jesus disse. Aleluia. Aleluia. E abre comigo Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. Joio, filhos do maligno. O trigo, filhos do reino. Aleluia. Tu és bom, Pai. Filipenses 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. No mundo, joio, filhos do maligno, e filhos do reino, trigo, filhos do reino, no mundo. Percebeu isso aí? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você já vai perceber que Jesus vai dizer algo aqui, ó. Aleluia. Jesus, com os seus discípulos, eles perguntam: quando que vai vir o reino? E Jesus fala: olha, o reino não vai vir com aparência visível. Nem direis ele ali ou ele lá. E olha o que Jesus afirma: porque o reino de Deus está dentro de vós. Oh, não, você não entendeu. Jesus disse, antes de ser glorificado, ele já disse: o reino de Deus está dentro de vós. Vou falar de novo, agora ele já foi glorificado. O reino de Deus está dentro de vós. Vou te dizer onde está. Lucas 17, 21. Aleluia. 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 Em Mateus 16, Jesus então fala para aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Presta atenção nisso, eu estou fazendo uma conexão. Já que você então é embaixador, o embaixador fala que Jesus fala, que fala o que Deus fala, então o embaixador fala a palavra. Jesus agora vai falar algo. Já que vocês são embaixadores, que vocês estão no reino, eu vou dar a vocês as chaves do reino. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. O que você falar de acordo com a palavra, que Jesus é a palavra, o que você falar de acordo com o que Deus fala, Ele vai dizendo sim ou amém, vai ser conectado e você vai receber, e você vai trazer para a sua vida, você vai trazer como resposta de oração, você vai trazer como solução. Você é o embaixador, representa o reino. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Estamos correndo na pista. Aleluia.
Aleluia. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, mais uma vez para falar para embaixadores. Diz que ele nos livrou do império das trevas. Então, joio, filho do maligno, o maligno é o diabo, em trevas. Nós estivemos lá. Em Jesus nós fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, em quem que nós temos a redenção, a remissão dos pecados. No império nós éramos escravizados pelo maligno. No reino, filhos, oh meu Deus. No reino, embaixadores. No reino, acesso ao Pai. Oh meu Deus, que projeto maravilhoso que Deus planejou desde o início. Lá no início Deus planejou isso. O homem reinando sobre a terra, o homem representando o próprio Deus, o homem agindo em comunhão com o próprio Deus. Tudo tinha que dar certo. Adão, por que você desobedeceu? Mas o primeiro Adão pecou, mas o último Adão nos trouxe de volta. Oh, aleluia! O último Adão nos trouxe de volta ao governo. O último Adão nos trouxe de volta. Somos redimidos. E eu preciso que você saia daqui essa noite com essa convicção. Uau, eu sou embaixador do reino. O que eu falo de acordo com a palavra se cumpre. O que eu falo de acordo com o que Deus fala se cumpre. Joio, filho do maligno, treva. Depois que eu entendi isso, que nós somos sal da terra e luz no mundo, toda vez que eu vejo obra do maligno, eu digo, vou avançar. Vou avançar para cima. Por quê? Porque as trevas têm que recuar. Meu Deus, agora eu vou com mais ousadia, porque além de eu saber que eu sou luz, eu sou embaixador, eu represento o Pai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Oh, ai. Aleluia. Lucas 10:19 diz, de novo, para os embaixadores, que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso é uma figura para demônios. E ainda diz assim, e todo o poder do maligno. Todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada vai nos causar dano. Olha isso. Olha isso. Desculpa, você ouviu aquela expressão que falam? Você parece que está com o rei na barriga. Pois é. Embaixador do reino, filho de Deus, herdeiro de Deus, quer dizer que tudo que ele tem, eu tenho acesso como herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Jesus, o unigênito, agora é o primeiro entre muitos irmãos, co-herdeiros com ele. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. E o joio, filho do maligno. Eu estou repetindo, porque foi Jesus que mostrou. O joio é filho do maligno. A gente leu em Mateus 13, 37 e 38. Aí, quando chega em João 10:10, Jesus fala, que falando sobre o maligno, ele vem para roubar, matar e destruir. E aí, quando fala em matar, você pode um leque, que pode matar sonhos, matar literalmente, roubar dinheiro em famílias, roubar relacionamentos, destruir. Mas Jesus não para aí, ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Pessoas sob a influência do maligno. Nós estivemos lá e em Jesus nós saímos e temos vida, e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Jesus, orando, ele fala assim,
Pai, eu não oro para que os tire do mundo. Olha aí, joio, filho do maligno, trigo, filhos do reino, no mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. Aleluia, 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 aleluia. É isso. É isso. Eu disse que lemos eu citei João 4,4, diz que o Deus desse mundo, e aí ele continua lendo o versículo, fala assim: cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é incrédulo? Aquele que não crê que Jesus é o Salvador, e não crê que Jesus nasceu de uma virgem. Isso é a nossa fé, a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, que se esvaziou dos seus atributos divinos e veio como homem. Esse é o incrédulo, ele não crê. Ele não crê que Jesus foi pregado na cruz, morreu, foi ao inferno. O incrédulo não crê. Ele não crê que Jesus ressuscitou. O incrédulo não crê. O incrédulo não crê que Jesus foi assunto aos céus com um corpo glorificado. Então, o Deus desse século, joio, filho do maligno, que influencia eles, cegou o entendimento deles, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Eles estão cegos. Eles não sabem. Eles não sabem. Aleluia. E como nós estamos num culto de missões, o que nós vamos fazer como embaixadores? A gente vê as más notícias à nossa volta. Onde a gente está, a gente ouve. Só mais notícias. E a tendência é, ele merece. E começa a julgar, apontar o dedo. Mas nós somos embaixadores, filhos de um Deus que é amor. E nós falamos de acordo com o que ele fala. Então nós não podemos olhar para as pessoas do mundo que não sabem isso que você está ouvindo, que eles estão sob a influência do maligno. Joio, Jesus disse, filho do maligno, e diz que o maligno é o diabo. Você leu comigo, João 13, 37, 38, não sou eu. Filho do maligno. Eles estão sob a influência do maligno. Eles não sabem. É influência. Ninguém vai sair daqui dizendo, ah, está com o diabo no corpo. Não é isso. É uma influência. Só para você ter uma ideia, Pedro, discípulo de Jesus, tinha acabado de ter uma grande revelação. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, é isso. Não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o meu Pai que está nos céus. Na sequência, Jesus começa a dizer para que ele veio, que ele ia sofrer, que ia morrer. Inclusive o texto diz que ele ia ressuscitar, mas Pedro nem ouviu. E aí Pedro diz para ele, não te suceda tal coisa. Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Uma influência. Uma influência. Joio, filhos do maligno, estão sob a influência do maligno. Eles não sabem. O que o embaixador vai fazer? Esse culto de missões é para te mostrar isso. Vai falar de acordo com o que Jesus fala. Vai falar de acordo com o que Deus fala. No culto de missões, o embaixador vai sair daqui entendendo que ele vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O embaixador vai sair daqui dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles não sabem. Eles não sabem. O embaixador vai sair daqui dizendo que nenhum outro nome há debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Oh, aleluia. É isso que nós vamos fazer, olhando para essas vidas que estão perdidas, como ovelhas que não têm pastor, porque não sabem.
Jesus, depois de ter sofrido, foi cravado no madeiro. Lá ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Influência do maligno. E a gente vê isso fácil à nossa volta no dia a dia. Aleluia. O embaixador vai dizer o quê? O verdadeiro evangelho. O evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O embaixador vai dizer para eles: o evangelho é poder de Deus para a cura de todo aquele que crê. Quantos enfermos dando nome à minha enfermidade, a minha, eles não sabem. Eles não sabem. Quantos casamentos abalados, eles dizendo: é assim mesmo, troca. Eles não sabem. O embaixador vai falar de acordo com aquele que o enviou, amando essas vidas, disposto como Jesus, se preciso for, dar a sua vida em resgate desse que está indo para o inferno. Mas o inferno não foi feito para homens, porque os homens são a imagem e semelhança de Deus. O inferno é para o diabo e seus anjos. Eles não sabem. Aleluia. Aleluia. É isso. Quando a Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento deles, eles não sabem. Se você chegou aqui, eu vim aqui para receber. Que bom, porque você vai ser o canal dessa informação, o canal do evangelho. Porque essa coisa de se alimentar, a gente não está mais dentro da igreja, aqui, 4 paredes. A gente está saindo. Você viu aí nos avisos, a gente está saindo. Onde está o necessitado? Onde está aquele que precisa? Como Jesus sendo resposta de oração. Como Jesus sendo solucionador de problema. Eu lembro quando eu cheguei aqui, aí eu vi as pessoas, e eu falava: vou te levar lá na igreja, porque o meu pastor é um homem de Deus. E está tudo bem, se você ainda não tinha esse conhecimento, que você é filho e que você é um embaixador. Porque talvez a pessoa está naquele momento dali para o suicídio. É você que está ali. É você que é o Cristo que ele está vendo. Filho, embaixador. Você precisa ter essa convicção. Qualquer coisa contrária a isso é do maligno. E ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Amém, queridos? O embaixador é ungido. E o que é unção? Unção é a capacitação de Deus. Então Deus unge os embaixadores, cada um no chamado que o próprio Deus colocou para cumprir o propósito. Ser ungido é ser o próprio Deus agindo em nós e através de nós. Peraí, acho que eu estou falando muito devagar. Deus, onisciente, onipotente e onipresente, colocou em você, porque você confessou Jesus como Senhor, o seu Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. Então, quando você chega, presta atenção nessa consciência que Jesus tinha. Meu filho está doente. Quanto tempo isso acontece com ele? Cessa. Consciência. Meu irmão, não é orgulho, não é soberba. É só saber quem nós somos. Eu lembro quando eu servi o exército, eu me encontrei com um major na rua, sem camisa e tal. Eu falei: oi. Ele falou: oi, não, eu posso estar nu, mas eu sou major. Você entendeu isso? Consciência de quem é. É isso. Nós temos que ter essa convicção. Eu sei quem eu sou filho. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Porém, essa dispensação, esse período de tempo chamado graça, igreja, está próximo de terminar. É um termo que é chamado de arrebatamento. Ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia diz que é no momento, no abrir e piscar de olhos, ao soar das trombetas, a trombeta vai soar. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E depois nós teremos nossos corpos transformados para o encontro com o nosso Senhor nos ares. Por quê? É necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando esse corpo mortal se revestir de imortalidade, esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos conduz em triunfo por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, embaixadores, isso está subentendido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, aleluia, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oh, aleluia. É iminente, a qualquer momento vai acontecer. Até lá, até que aconteça, embaixador, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, porque eles não sabem que estão em trevas. Então a gente vai levar a verdade para eles, e quando eles conhecerem a verdade, eles vão ser libertos do domínio do diabo e vão vir para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Deixa eu ver se você entendeu a mensagem. Sinaliza para mim. Quantos embaixadores nós temos aqui? Sinaliza, fica com a mão levantada, fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Eu vou te dizer o título da mensagem. O título da mensagem é Embaixadores do Reino. Aleluia! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.